Graça e paz, queridos. Amém? Que privilégio estar aqui com vocês hoje à noite. Eu sei que eu estou aqui por causa de um mimo. Eu não tenho dúvida. Falei com a Rosângela, ela falou comigo. Eu sei que eu estou aqui por causa de um mimo. Dos meus pais espirituais estão aqui. Os nossos discipuladores. O pastor Odilon e a pastora Sinorá. Ele falou tanta coisa, mas se alguma coisa está acontecendo lá em Marília, nós devemos primeiro tudo ao Senhor e à obra sobrenatural do amado Espírito Santo. Mas depois do Senhor Jesus, do Espírito Santo, nós devemos a esse casal, pastor Odilon e pastora Sinorá. Nós aprendemos tudo com ele. Tudo. E eu sei que ele está me dando um mimo, pelo privilégio de abrir essa conferência. E eu me sinto aqui com uma responsabilidade enorme. E a minha única expectativa é que o Espírito do Senhor faça algo sobrenatural na minha vida e na sua vida. Amém? Mas depois eu quero um autógrafo. Agora você é autor, eu preciso de um autógrafo no final, levar meu livro e domingo apresentar na igreja. Olha, está autografado. Parabéns, pastor, pelo lançamento do livro. Demais. E eu vou seguir seus passos. Se Deus quiser, eu estou na pegada. Meu pai faz, eu vou atrás. A Sinorá disse que agora eu já posso lançar o nosso lá. Ela já liberou, porque agora o pai já fez, agora nós podemos ir. Amém, amados? Vamos abrir a Bíblia. Mateus, capítulo 22, apenas o versículo de número 29. Mateus 22, versículo 29. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que tem como tema nessa noite a palavra e o poder de Deus. Normalmente eu faço slides e trabalho com slides, mas essa palavra não está com slides. É uma palavra que eu vou pregar pela primeira vez aqui. Ainda não fiz slide dessa palavra. Então, se você quiser anotar o tema, a palavra, com P maiúsculo, e o poder de Deus. No texto que lemos, os saduceus que não acreditavam em ressurreição de mortos, eles tentaram armar uma para Jesus. Eles disseram mais ou menos assim: Jesus, o Senhor está dizendo que há ressurreição. E ele disse: olha, de acordo com a lei do levorato, quando um homem morre e a esposa e não tiveram filhos, o irmão daquele homem tem que casar com aquela mulher, ter um filho, e colocar o nome do irmão para que mantivesse a memória daquele irmão. E eles disseram: olha, entre nós tem uma mulher. E ela casou-se com um homem, ele morreu. E aí o segundo casou, morreu. E assim os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar descendência. Então os saduceus perguntaram a Jesus: já que o Senhor está dizendo que há ressurreição de mortos, depois da ressurreição, de quem ela será esposa? Mediante esta indagação dos saduceus, Jesus disse essa frase que nós lemos: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra que eu quero ministrar hoje, pegando esse ensinamento de Jesus,
não é sobre a ressurreição dos mortos, mas quero pegar exatamente essa expressão que Jesus usa, a palavra e o poder, as Escrituras e o poder de Deus. E por que quero compartilhar essa palavra com você? É que fazendo uma análise geral do cristianismo, nós percebemos que existem apenas 4 tipos de igrejas, apenas 4 tipos de cristãos evangélicos, 4 tipos de pastores, apenas 4 tipos de missionários, pregadores do Evangelho de Jesus. Primeiro, os que não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. O primeiro tipo de evangélicos que temos no Brasil, e talvez seja o que mais prolifera no Brasil evangélico, são aqueles que não conhecem nem as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. O segundo tipo de evangélico que temos no Brasil são aqueles que conhecem o poder de Deus, buscam o poder, mas não conhecem as Escrituras. E por causa disso tem muitas críticas porque buscam o poder, gostam de estar sempre de orar nos montes, e gostam de orar pelos enfermos, gostam de buscar os milagres, os sinais e as maravilhas, mas não conhecem nada das Escrituras Sagradas. E aí perdem o discernimento de espírito, e aí já não sabe quando é que é Deus que está falando, quando é o Espírito Santo que está falando, quando é o demônio que está falando, quando é a alma, quando é a carne das pessoas que está falando. O terceiro tipo de evangélicos que eu vejo no Brasil e no mundo, e aí são os evangélicos históricos. Esse segundo tipo que conhece o poder, os que não conhecem nem as Escrituras nem o poder de Deus, eu diria que é um grupo novo, mas também aí se encaixa perfeitamente a Igreja Católica Romana. Não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas também um determinado grupo, segmento da igreja evangélica. Os que conhecem o poder, e que buscam o poder, e que pregam o poder, mas não conhecem as Escrituras, são os neopentecostais, ou seja, os novos pentecostais. Mas um terceiro tipo de evangélico no Brasil e no mundo, são os que conhecem muito bem as Escrituras, conhecem muito bem a Bíblia, mas não conhecem nada do poder de Deus. E aí entra toda a igreja evangélica histórica. Presbiteriano, batista, metodista, anglicano, wesleyano e vai por aí. Sério, conhece os melhores seminários do mundo, são batistas e presbiterianos e metodistas. Mas esse grupo conhece bem, os maiores teólogos estão aí, os tradutores da Bíblia estão aí, os melhores comentaristas estão nesse grupo. Mas eles diretamente rejeita o poder do Espírito Santo, rejeita os dons, rejeita a operação do Espírito Santo, rejeita os ministérios do Espírito Santo. E isso mata. Isso mata. Isso traz morte para a igreja. Mas há um quarto tipo de evangélico, que eu creio que a Shalom se encaixa bem nesse tipo. Que eu creio que a igreja em célula séria se encaixa bem. São aqueles que conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Amém, amados? Eu quero compartilhar, até aqui é só a introdução, quero compartilhar com você, pensando nisso, conhecer bem as Escrituras e viver o poder de Deus com equilíbrio nessa geração. Posso ouvir um amém, amados? Esse é o quarto tipo de igreja, e eu sei que essa igreja é assim. Conhece as Escrituras. Os líderes são ensinados. A escola de líderes está aí. O seminário está aí. Conhece as Escrituras, mas oram e experimentam o poder de Deus com equilíbrio. E por isso, o avivamento pode ser duradouro. Porque se não andar as duas coisas juntas, avivamento dura apenas 5 anos. Hoje já tem avivamentos que só duram 5 anos. Exatamente quando não se equilibra Escritura e poder de Deus. Quero falar sobre isso e deixa eu te dizer uma coisa. Tradição, sabe o que é?
é a fé viva dos que já morreram. E tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. E quando os saduceus fizeram essa pergunta a Jesus, é porque eles estavam presos na tradição, a fé viva dos que já tinham morrido, e estavam no tradicionalismo, a fé morta daqueles que ainda estavam vivos. E é isso que, infelizmente, alguns grupos, dentre alguns que eu mencionei, vivem hoje. Em primeiro lugar, então, o Senhor Jesus, no seu ministério terreno, sempre equilibrou o ensino da palavra e a pregação com o poder de Deus. O Senhor Jesus, Ele sempre equilibrou o ensino e a pregação com a demonstração do poder de Deus. Se for possível, quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, para os versículos 18 a 22. Lucas capítulo 7, versículos 18 a 22. Esse texto é muito interessante porque João Batista estava preso. E na prisão ele fica em dúvida, bate uma dúvida, e é normal bater uma dúvida. E aí ele manda alguns discípulos até Jesus. Nós vamos ler no telão. Ora, os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 deles, enviou-os para perguntar-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, ou seja, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, preste atenção nisso, naquela mesma hora, curou muitos de doenças, de moléstia, de espíritos malignos, deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide e contai a João o que tens visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Querido, o que Jesus está dizendo? Ele está ensinando. É um dia comum do seu ministério. E João Batista manda 2 discípulos perguntar: é você aquele que havia de vir, ou temos que esperar outro? Na cabeça de João, eu imagino que estava passando a seguinte interrogação: e se eu morrer? Será se eu batizei o homem certo mesmo? E aí ele quer tirar dúvida, para que se tivesse que ser degolado, morrer em paz. Ele sabia que ele estava correndo esse risco. Então ele manda 2 discípulos até onde estava Jesus. E eles vão lá com essa pergunta: você é aquele que havia de vir, ou temos que esperar outro? E aí Jesus diz: podem ficar aqui um pouco comigo? Eu fico imaginando que eles passaram aquele dia com Jesus. E naquele dia Jesus curou, diz o texto que lemos, muitos cegos, muitas enfermidades, ressuscitou mortos, fez os mais diferentes milagres, ensinou, pregou, compartilhou. Mas em seguida, Jesus diz assim: agora vão. E ele usa 2 palavras: vão e contem para João Batista o que vocês viram e ouviram. Eles ouviram o ensino, eles ouviram a proclamação da palavra, mas eles viram os milagres. Diga aleluia. Diga aleluia. Sabe quando é que a sua célula vai romper? É quando você parar de ensinar apenas teoria, apenas o estudo. É quando você, lá na cadeira do milagre da sua célula, os teus ouvintes começarem a ver os milagres acontecerem. Quando você colocar as mãos sobre os enfermos e eles forem curados, em nome de Jesus. Lá em Marília nós colocamos a cadeira do milagre. E nós colocamos um suporte para a cadeira. E está escrito literal: cadeira do milagre. Cada líder da célula, cada hospedeiro leva um daquele. E eles ficam com ele lá. E quando é a parte final da célula, eles falam: tem alguém aqui com problema? Tem alguém que está precisando de um milagre? E eles colocam a cadeira. A célula toda vem, impõe as mãos e eles começam a orar fervorosamente. Se tiver desempregado, eles oram para arrumar emprego. Se tiver com problema com família, eles oram para Deus resolver. E se tiver enfermo, eles oram.
Amém, amados? Os maiores milagres que estão vivendo acontecem nas células. Eu disse um dia desse que eu estou até com saudade de expulsar demônio, porque não expulso mais. É brincadeirinha. Porque eles expulsam tudo lá na célula. Não sobrou mais para o gabinete. Diga amém. Sabe por que eu digo para o meu povo assim: a mesma unção que está sobre mim está sobre você. A mesma unção que estava sobre Jesus está sobre você. Você pode fazer as mesmas coisas que Jesus fez. E você vai fazer obras ainda maiores. É para você. Porque Deus te ama tanto quanto Ele amou Jesus. Deus não tem filhos prediletos. Ele quer te usar para que você pregue a palavra, mas que você também opere no sobrenatural. E assim você vai pregar aos olhos e aos ouvidos das pessoas. O grande problema da igreja evangélica brasileira é que ela prega bem aos ouvidos, mas ela prega muito pouco aos olhos. E você só prega aos olhos de duas maneiras. Primeiro é refletindo o caráter de Cristo na sua casa, no seu casamento, na sua vida, no seu negócio, no seu trabalho, na escola, na faculdade. E segundo, você prega aos olhos, expulsão dos demônios, curando os enfermos, libertando os cativos, ressuscitando os mortos. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Amém? É isso que Deus quer que você faça. Se você olhar, o que Deus quer é que haja coerência entre o nosso discurso e a nossa prática. Eu acho que o povo já não aguenta mais os discursos xoxos dos nossos púlpitos sem a prática. Eles querem ver o agir de Deus, eles querem ver o poder de Deus em ação, ter o caráter de Cristo, ter um estilo de vida santa, ter coerência entre o que pregamos, o ensino que ensinamos e aquilo que realizamos. Amém? Tiago 2,12 diz: assim falai e assim procedei. Assim falar e assim proceder. Realizar milagres, sinais e prodígios é a maneira de pregar o evangelho integral do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, por que eu quero que você entenda essa palavra? Presta bem atenção nisso. Porque a igreja brasileira, queridos pastores, quando Jesus, eu já volto a essa questão da igreja brasileira. Quando Jesus veio, o ministério de Jesus tinha 3 pilares básicos. Jesus exerceu o seu ministério como sacerdote, diga sacerdote. Diga todo mundo assim, acordado, bonito, vencedor. Diga sacerdote, profeta e rei. Diga de novo, sacerdote, profeta e rei. E sabe de uma coisa? Querido líder de célula, querido pastor, seu ministério só vai funcionar quando você exercer nesses 3 níveis. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus, em oração, intercessão e ações de graças. E eu penso que a igreja brasileira até vai bem. Claro que tem aqueles que não oram nada, mas a igreja brasileira até vai bem no que diz respeito à oração. E essa igreja aqui é uma igreja que ora. Amém? Eu não tenho dúvida disso. Essa igreja aqui é uma igreja que ora muito. Mas o segundo nível é profeta. O profeta representa Deus diante do povo. O sacerdote representa o povo diante de Deus, é de baixo para cima. E o profeta é a voz de Deus para o povo. Mas eu quero pegar a questão profética aqui, trazendo para o ensino e para a proclamação, deixando aquela questão do fluir do dom, que eu acredito no dom de profecia para hoje também. Mas eu quero pegar na questão do ensino. E a igreja brasileira vai muito bem na área do ensino, especialmente a igreja histórica. Especialmente a igreja que tem uma base, que os pastores tiveram uma base de ensino, ela vai bem. Mas a igreja brasileira vai mal no exercício real. A igreja brasileira vai até bem na oração, papel sacerdotal. Ela vai bem no profético, ensino e proclamação. Nossos pastores normalmente pregam muito bem. Temos excelentes pregadores. Nosso pessoal ensina bem nas células. Mas a igreja brasileira
Pode olhar, ela não vai bem no terceiro nível. E enquanto não resgatar isso, a célula não rompe, a igreja não cresce, o reino de Deus não avança como deveria avançar. Deixa eu te explicar. Jesus, como sacerdote, ele orava sempre, sempre. Cada vez que ele orava, os 40 dias de jejum e oração, as noites de oração, é o papel sacerdotal. Jesus continua sendo sumo sacerdote para sempre, à direita de Deus. Agora mesmo, Ele está orando por mim e por você. Agora mesmo, Ele está intercedendo por nós. Ele continua como sumo sacerdote. A palavra profética que Ele ensinou, muito já se cumpriu, mas se você pega Mateus 24 e 25, ainda não se cumpriu. Boa parte do que está ali é bem para o final do tempo, talvez para a nossa geração, mas os sinais, o sermão profético, e Jesus, o Apocalipse, é uma revelação profética. E Jesus fluiu muito bem no profético. Mas agora, como é que Jesus exerceu o papel de rei na terra? Por exemplo, cada vez que Jesus dava uma ordem para uma enfermidade, você sabia que Jesus nunca orou por alguém ser curado? Jesus nunca orou para expulsar o demônio? Não, Ele nunca orou. Ele simplesmente chegava e falava, sai dele e nunca mais volte. E o demônio, você já viu o demônio brigar com Jesus? Jesus falar, sai não. Tem isso nos evangelhos? Claro que não. Por quê? Porque Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. E quando Ele dá uma ordem, o demônio tem que sair. Você já viu enfermidade, Jesus olhar para o coxo e falar, anda. E o coxo falar, andar não. Ou o leproso, Jesus tocar no leproso e a lepra passar para Jesus. Você viu isso? Não, Jesus tocar no leproso e a lepra saía dele. A saúde de Jesus é que passava para o leproso. Amém, amados? Ele, como rei, ele exercia autoridade no mundo espiritual e no mundo físico. Sobre o mar, sobre a natureza, sobre o vento, sobre as enfermidades, sobre os demônios. Mas sabe quando ele mandou fazer discípulo? Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vão debaixo dessa autoridade. Cada vez que você for para a sua célula, você vai lá como um sacerdote, você vai como um profeta, mas você vai com a autoridade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e você vai exercer a autoridade sobre as enfermidades e sobre todo o poder do maligno. Marília, tem tantos testemunhos das células, cura de câncer, gente que estava fazendo diálise, tem uma moça que estava fazendo diálise, a igreja orou, a célula orou, ela está lá, não faz mais diálise, os rins curados, funcionando, tudo normalmente. Tem uma célula de uma adolescente lá, jovenzinha, um rapaz caiu de moto e o asfalto comeu essa parte do braço, inclusive os nervos, o músculo, o nervo, pele, foi tudo. E a célula começou a orar, e eles foram filmando como é que estava o braço, e eles foram filmando, eles foram dizendo, Jesus, a gente não abre mão, até que tudo aconteça. Sabe de uma coisa? Deus reconstruiu o braço desse rapaz lá na célula, diante dos olhos deles, para a glória de Jesus. Amém? Você crê em milagres hoje? Não depende do ungidão que está no púlpito. Depende dos filhos de Deus, que a Bíblia como ela é. E que querem resgatar das páginas das Escrituras a autoridade do nome de Jesus. Amém, amados? Então, cada vez que a Bíblia se refere à igreja, ele diz, Ele nos fez reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes. Como profeta, Jesus foi, é e continuará sendo a voz de Deus para nós. Como sacerdote, Ele intercedeu e continuará intercedendo por nós. Como rei, Ele exerceu autoridade e continua com toda a autoridade no céu e na terra. Amém? E é esse papel que Pedro vai dizer. Vamos recitar 1 Pedro 2,9?
Vamos lá? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No livro do Apocalipse, tanto no capítulo 1 como no capítulo 5, a Bíblia vai dizer que o Senhor nos comprou com seu sangue e nos fez reino e sacerdotes. Diga reino e sacerdotes. Diga reis e sacerdotes. Por isso que a igreja evangélica brasileira precisa resgatar esse terceiro pilar. Ela vai bem no profético, repetindo. Ela vai bem na parte da oração, mas ela vai mal na parte de exercer autoridade. E isso nós precisamos resgatar. Graças a Deus por aquelas igrejas que têm resgatado. Mas nós precisamos exercer mais. Amém, amados? Segundo lugar, os apóstolos pregavam a palavra, ensinavam a palavra, mas ao mesmo tempo demonstravam o poder de Deus. Foi assim que eles ganharam credibilidade. Foi assim que eles exerceram. Por exemplo, Atos capítulo 2, versos 14 a 39, só para mencionar, o apóstolo Pedro pregou aos ouvidos das pessoas. E quando ele pregava, 3.000 pessoas se converteram e foram salvas por Jesus. Mas em Atos, capítulo 3, Atos 3, de versos de 1 a 8, eu vou apenas mencionar também, o apóstolo Pedro curou um coxo de nascença. E esse homem tinha mais de 40 anos. E ele nunca tinha andado. Mas o apóstolo Pedro disse para aquele coxo, Pedro não orou. Viu, querido? Presta atenção nisso. Você não vai ver nem Pedro, nem Paulo, nem João, nenhum deles orando insistentemente para Deus curar alguém. Eles também, diante das enfermidades, eles chegavam e davam uma ordem. Se você olhar o texto, por exemplo, de Atos 3, que eu estou mencionando, de 1 a 8, aquele homem estava lá pedindo esmolas, e ele pede uma esmola, mas Pedro olha para ele e diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então em Atos 2, ele pregou um sermão, pregou aos ouvidos. Diga, pregou aos ouvidos. Diga assim, 3.000 se converteram. Mas todo mundo tem que falar, acorda aí, seu irmão, diga, fala. Diga em Atos 2, Pedro pregou aos ouvidos. Diga, 3.000 se converteram. Em Atos 3, Pedro pregou aos olhos, curando aquele coxo. E o número de salvos foi para 5.000. Diga de novo, 5.000. Amém? Ou seja, eles vão equilibrando sempre a palavra e o poder, a palavra e a demonstração do poder. E é isso que eu estou tentando transmitir a você hoje. Enquanto Pedro pregava, Atos 5, por exemplo, Pedro estava ensinando num longo culto, que durou mais de 3 horas, com toda certeza. Atos 5, enquanto ele ensinava e pregava, na hora da entrega dos dízimos e das ofertas, você sabe o que aconteceu? Ananias e Safira mentiram, no que diz respeito àquela terra que eles venderam. E Pedro, que já estava pregando aos ouvidos da igreja em Jerusalém, ele agora exerce autoridade e prega aos olhos. Ele se dirige a Ananias e fala, você mentiu. Satanás, você deu lugar a Satanás, você vai morrer. E o texto diz que ele morreu no altar. 3 horas depois, a mulher Safira, ela vem. E Pedro disse, foi por aquele valor mesmo que vocês venderam? E ela disse, sim. E Pedro disse, você mentiu, você também vai morrer. Você estava viúva, agora você vai morrer. É a viúva que ficou menos tempo viúva. Ou que pelo menos tempo soube a notícia da viuvez. Aquela igreja de Jerusalém tinha uma coisa boa. Ninguém saiu do culto para contar para Safira que ela estava viúva. Porque ela chegou e Pedro pergunta, aí é que Pedro dá notícia, os jovens que sepultaram teu marido estão lá na porta. E vão levar também você. Pedro, ao mesmo tempo, se você olhar no culto, nesse culto de Atos 5, ele está pregando aos ouvidos, mas em seguida ele prega aos olhos. Ou seja, ele equilibra. Diga de novo, palavra, diga palavra e demonstração de poder. Diga de novo, palavra e demonstração de poder. É isso que a igreja brasileira precisa hoje, mas tem que fazer isso com equilíbrio.
que está cheio de gente na telinha aí, usando essa questão de poder para fazer grandes negócios. E eu não estou falando disso. Porque o que eu estou tentando dizer a você é que nós precisamos resgatar uma verdade que está aqui. E não é porque tem malandro fazendo negócios em nome da Bíblia que nós vamos deixar de fazer o que é certo. Amém, igreja? Tem um bocado de malandro aí, se aproveitando da noiva de Cristo. Mas eles vão receber o severo juízo no último dia. Jesus vai se dirigir a eles e vai dizer: eu não conheço vocês, apartem-se de mim. É só olhar Mateus 7, de 21 em diante. As pessoas, Atos 5, de 12 em diante, nos diz que as pessoas enfermas eram levadas até os apóstolos. E o versículo 12, Atos 5, 12, e depois o versículo 16, vai dizer que todas eram curadas. Diga, todas eram curadas. Diga de novo, todas eram curadas. Eu não estou dizendo que você não tem que orar por enfermo, mas eu estou dizendo que na maioria das vezes, você vai ter que se dirigir à enfermidade com autoridade. Diga autoridade. Diga de novo, autoridade. Esse ano nós trouxemos o pastor John Robert, da Costa do Marfim. Pela segunda vez nós trouxemos a Marília. Um pastor que eu admiro muito. Ele passou de uma igreja enorme. Igreja Batista Obras e Missões. Há 30 anos atrás ele tinha apenas uns 75 membros. E hoje ele plantou 1.800 igrejas. E ele tem hoje quase 300 mil membros. Um homem simples de 66, 67 anos. E ele contou alguns casos de ressurreição. E ele contou casos que eles começaram a orar para uma criança que tinha morrido ressuscitar. E eles ficaram 4 horas orando. De repente ele lembrou uma coisa, o Espírito Santo trouxe à memória dele algo. O Espírito Santo disse: olha, você é um com a palavra, você esqueceu disso? E aí ele lembrou, o Espírito Santo lembrou a ele, Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 e 10. E ele diz que o Espírito Santo disse assim: olha, a palavra está junto de ti, e já está na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. E aí o Espírito Santo trouxe mais a ele. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, nada do que foi feito se fez. Ele disse que então chegou bem perto do ouvido daquele menino. E ele disse: eu sou um com a palavra que criou todas as coisas é Jesus. Ele habita em mim, eu estou nele, ele está em mim. Então, em nome de Jesus, levanta. E ele disse: aquele garoto que tinha morrido já há umas 5 horas, levantou. E hoje é um policial e é um dos líderes da igreja dele. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Levante bem alta a sua mão e diga assim: vai ser assim comigo. Levante a sua mão e diga: vai ser assim comigo. Vai ser assim na minha igreja. Vai ser assim na minha célula. Porque você é um com a palavra está em você. Quando você ministrar a palavra que deu origem, que deu vida a todas as coisas, vai produzir um milagre. As pessoas descobriram o horário que Pedro se dirigiu ao templo para orar. E elas sabiam que naquele horário Pedro ia passar por aquela rua. Ele iria para o templo orar. Melhor para o pátio do templo. Então eles colocavam os enfermos nos seus leitos e macas, para que quando Pedro passasse, a sua sombra se projetasse sobre eles, para que fossem curados. Atos capítulo 5, verso 15. Não era a sombra de Pedro que curava. Era o Espírito Santo de Deus que estava nele. Na verdade, quando a sombra de Pedro cobriu aquelas pessoas, era a sombra do amado Espírito Santo. Ele que deu origem a tudo, que deu forma a tudo. Então as pessoas podiam se levantar. Amém, amados?
Querido, há uma palavra de Deus, há uma promessa de Deus, há uma profecia do Senhor. Lá em Joel capítulo 2, de 28 a 30. Repetida em Atos, ela começou a se cumprir em Atos 2. Mas a promessa do Senhor é que nesses dias Ele vai derramar do seu Espírito Santo sobre nunca antes. Ele vai derramar do seu Espírito Santo como nunca antes. E o texto diz, os jovens profetizarão, terão visões, os velhos sonharão. E ele diz, sobre o servo, sobre a serva, vou derramar do meu Espírito. Eu creio no último avivamento, sabe por quê? Deus quer preparar a sua noiva. Deus quer preparar a sua noiva. Como uma noiva ataviada para o seu noivo. E isso só através de um avivamento poderoso. Você viu um amém? Diga, é para mim. Diga, é para mim. Atos 2:39. O texto diz a promessa. Pedro responde. Quando ele vai dizendo, a audiência de Pedro pergunta, o que faremos? Pedro disse, a promessa é para vocês. É para os filhos de vocês, é para aqueles que estão longe, é para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Levante bem alto sua mão e diga a promessa. Diga bonito, a promessa de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Diga, é para mim, hoje. Diga de novo, é para mim hoje. Hoje. Agora olha para mim, queridão. Deus não vai encher você do Espírito Santo para você ficar lá na telinha vendo novela. Deus não vai encher você do Espírito Santo para você ficar lá gastando todo o teu tempo domingo à tarde com futebol. Deus vai encher você do Espírito Santo, sim, para você fazer discípulos, para você operar sinais e maravilhas que glorifiquem o nome de Jesus nessa terra. Amém? Você acha que Ele vai derramar do Espírito você ficar lá até de madrugada vendo filme? Você fica lá na internet até que hora? Lá você não recebe. Mas vai para o seu lugar secreto. E o Espírito do Senhor vai te encher. Amém? Ele te enche numa reunião como essa, é claro. Mas Ele quer um relacionamento com você no lugar secreto. Terceiro lugar, quando nós pregamos a palavra e pregamos aos olhos, aos ouvidos das pessoas, nós podemos influenciar e transformar uma cidade toda. Diga isso. Quando pregamos a palavra e manifestamos o poder de Deus, nós podemos influenciar e transformar uma cidade toda. Está na Bíblia, vale, não está? Se não está, não vale. Atos capítulo 8. Quero que você olhar esse texto com você, Atos 8. Atos capítulo 8, versos 5 a 8. Os discípulos foram dispersos. E Filipe era um dos discípulos. Ele não era apóstolo, ele era um dos discípulos. E ele vai até Samaria. Os samaritanos não conversavam com os judeus não conversavam com os samaritanos. Mas Filipe chega lá, numa cidade onde os judeus não tinham relacionamento com eles. Um fariseu jamais entraria numa cidade samaritana. Mas Filipe, cheio do Espírito Santo, foi lá. E olha o que diz o texto. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões, olha aí, as multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia. Olha por que escutava. Diga assim, ouvindo e vendo. Diga de novo, ouvindo e vendo. Diga, as pessoas da minha célula. Todos digam, as pessoas das minhas células precisam ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Diga, mas elas precisam ver a demonstração do poder de Deus. Levanta a mão e diga, eu sou o canal. Diga, eu sou o canal. A fonte do poder é Jesus, mas você é o canal para a demonstração do poder de Deus hoje.
Se for para Jesus, você faz melhor e diga um aleluia! E o texto continua, as multidões escutavam unânime as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Olha o que ele fazia. Próximo versículo. Pois saíam de muitos possessos espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E olha o próximo versículo. Pelo que houve grande alegria naquela cidade. Agora você tem samaritanos que não conversavam com judeus que antes não conversavam com samaritanos, e vai um judeu cheio do Espírito Santo, Filipe, ele era demais esse cara, demais, porque ele andava no poder do Espírito Santo, e ele chega lá, ele quebra aquela barreira de inimizade, ele valoriza, ele prega com amor, ele prega com graça, e ele ensina, e ele proclama a palavra, mas ao mesmo tempo ele expulsa os demônios e cura os enfermos, e a cidade de Samaria foi transformada. Levante sua mão direita bem alta e diga assim, vai ser assim na minha cidade. Diga, vai ser assim na minha cidade. Vai ser assim no meu bairro. Vai ser assim na minha rua. Vai ser assim na minha célula. Aleluia! Querido, depois você pode olhar sobre a vida de Filipe. Em seguida ele tem uma experiência que demais. O Espírito Santo manda ele sair de Jerusalém para Gaza. E ele vai. E o Espírito Santo manda ele se juntar a um carro. E era o carro do eunuco, da rainha de Candace, do tesoureiro, do ministro da fazenda da Etiópia. E ele prega o evangelho. E o cara se converte. E chega no momento que Filipe deu tanto tempo que Filipe falou de batismo, falou de tudo. O pacote completo. E chega um momento que o cara diz assim, esse aqui é a água que impede que eu seja batizado. E o Filipe diz, é lícito se você crer de todo o coração. E ele diz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o texto diz que ambos desceram a água. E Filipe o batizou. E quando Filipe termina, sabe o que a Bíblia diz? O Espírito Santo arrebatou a Filipe. Amém? Talvez nenhum outro homem da Bíblia tenha tido uma experiência como essa. É um traslado, é o Espírito tirar daqui, desaparecer aqui, e ele se acha em Azoto. Voo livre, perde longe disso daí. Diga aleluia. Uma experiência como essa todo mundo quer. Não é verdade? Se eu pregasse, quantos querem uma experiência dessa? Todo mundo ia querer. Mas eu pergunto, quantos querem pagar o preço da oração e da dependência do Espírito Santo diariamente? De obedecê-lo em tudo. De honrá-lo em todos os momentos. Enquanto preso, sabe como é que eu sei? A gente já viu alguns relances disso. Pequenos momentos, mas tão preciosos. Eu digo que nós estamos ainda no embrião. Mas eu gosto de pensar aqui numa igreja, pastores queridos. Como é que eu sei que uma igreja é movida pelo Espírito Santo? Como é que eu sei que o Espírito Santo tem liberdade numa igreja como tem nessa igreja? Sabe quando é que eu sei? Eu já vi muito isso. Já vi muito isso. Pela misericórdia infinita de Deus. Lá em Marília, às vezes a gente começa a pregar. E a ação do Espírito Santo está tão forte. A presença dele está tão real. Que às vezes a gente está no segundo ponto da mensagem. E uma frente toda já tem umas 100, 150 pessoas, às vezes 200 pessoas chorando. Sem apelo. Sem apelo. Sem nenhum apelo. A gente já viu isso tantas vezes. Tantas vezes. Um domingo desses eu comecei a pregar sobre ser movido pelo Espírito Santo. E eu não consegui terminar. Eu fiquei no primeiro ponto, porque enquanto eu terminava o primeiro ponto, a frente encheu. E as pessoas choravam tão alto e clamavam tanto. Eu simplesmente disse, Espírito Santo, vamos lá, o Senhor termina agora. Querido pastor, essa palavra que estou dando agora é para você. Sabe por que às vezes você está pregando, insistindo e não tem resposta?
Porque o Espírito Santo não está governando nem a sua vida, nem o seu ministério e nem a sua igreja. Porque a hora que Ele governar, você não precisa insistir. Posso ouvir um amém? Como é que eu sei disso? Vamos olhar para a Bíblia, rapidamente. Eu encerro em 5 minutos. Vamos olhar rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5. O apóstolo Paulo diz o seguinte: a minha palavra, a minha pregação não consistiram, em outras palavras, não consistiram em discurso de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Diga Espírito e poder. Diga bonito, Espírito e poder. O Espírito Santo e o poder. Diga de novo, o Espírito Santo e o poder. Sabe o que está nos faltando, pastor? Sabe o que está nos faltando, líder? É essa dependência do Espírito Santo, porque o que vai nos levar a pregar aos ouvidos e aos olhos das pessoas, a equilibrar as Escrituras e a demonstração do poder, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu e você estamos perdidos. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Sem o Espírito Santo, nós só fazemos discursos xoxos, vazios, filosóficos, sociológicos, discursos teológicos de uma teologia morta e sem vida. Mas com o Espírito Santo, bastam poucas palavras. Diga poucas palavras. Se você olhar Atos 2, 38, Pedro não fez apelo, ele pregou a cruz, a ressurreição, o nome de Jesus. E o auditório interrompeu. E o auditório começou a dizer: o que faremos, irmãos? E Pedro apenas disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, Pedro foi pregar na casa de Cornélio. E ele estava no meio do sermão. E de repente o Espírito Santo falou: Pedro, chega. Como é que ele falou, chega? Ele interrompeu o sermão e as pessoas foram cheias do Espírito Santo. E as pessoas começaram a falar em línguas, começaram a profetizar, começaram a demonstrar o poder de Deus. O sermão de Pedro foi interrompido na casa de Cornélio. Querido pastor, qual foi a última vez que o Espírito Santo interrompeu o teu sermão e disse: chega, porque eu estou aqui, pode deixar que eu conclua a obra? Amém? Na conferência do ano passado, o pastor Dilon sempre disse que a igreja anfitriã o pastor deve pregar uma mensagem. E eu obedeço. O que meus pais espirituais disseram, eu obedeço. E eu fui pregar na sexta-feira de manhã. E eu comecei a pregar. E no meio do sermão, os pastores começaram a vir, líderes do Brasil todos estavam lá. Tinha naquela manhã umas 1.400 pessoas. Eles começaram a vir. Eu queria ir para o terceiro ponto da mensagem. Mas eles gemiam tão alto, eles choravam tão alto. O pastor Dilon estava lá. E de repente eu disse: deixa eu terminar. E uma irmã gritou do auditório: o Espírito Santo termina, pastor. E eu parei o sermão na hora. Chamei o pastor Dilon para orar. E ele foi lá na frente e orou. Sabe, querido pastor, se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai precisar fazer tanto esforço. Você não precisa sofrer de dores de estômago, ansiedade. Você não precisa sofrer, porque o Espírito Santo vai fazer a obra. Levante sua mão bem alta e diga assim: no poder do Espírito Santo. Diga: no poder do Espírito Santo. Eu posso fazer em poucas horas. Diga: em poucas horas. O que eu não em 50 anos, sozinho. Eu quero concluir fazendo uma pergunta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for cheio do Espírito Santo, se você for impregnado com a santa presença do Espírito Santo de Deus,
seu ministério nunca mais será o mesmo. Sabe por que eu estou te pregando essa palavra, pastor? É porque a gente corre de seminário em seminário, de conferência em conferência, tentando achar a chave. Eu estou na conferência que eu quero aprender mais. Eu estou aqui porque, quem sabe, eu descubro o segredo do pastor Eibe. Quem sabe eu descubro o segredo do pastor Odilon. Quem sabe eu descubro o segredo. E então minha igreja cresce. Motivação errada. Deus não unge bandeiras. Deus não ungiu a bandeira do MDA. Deus não ungiu a bandeira do G12. Deus não ungiu a bandeira do R12. Deus não ungiu o G7, nem o G100. Deus não ungiu nenhum desse G. Deus unge você com o Espírito Santo, se você orar e buscar a face do Senhor. As pessoas falavam, é que se eu estiver debaixo dessa visão, tem uma unção. Sabe o que eu ouvi muito pelo Brasil? Tem um manto sobre essa unção. Que manto? Coisa nenhuma. Deus não unge métodos. E Deus não unge modelos. O MDA é muito bom, mas é só um modelo. Quem está falando para você é um cara que anda no MDA, 100%, mas não tem unção sobre o modelo, não tem unção sobre o método, porque Deus não unge ferramentas. O MDA é uma ferramenta que Deus está usando, e Ele vai usar até o dia que Ele quiser. Deus unge homens e mulheres de oração, gente quebrantada, gente que o busca, gente que se dobra, gente que responde ao Espírito Santo. Deixa eu concluir te fazendo uma pergunta. Qual é a diferença entre os 9 apóstolos de Mateus 17, que enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, 9 ficaram lá e lutaram a noite toda e não conseguiram expulsar o demônio de um adolescente. E quando Jesus desceu na manhã seguinte, o pai estava incrédulo. E o pai estava dizendo, se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho. Porque eu trouxe aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Eu trouxe aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Que vergonha. Porque Jesus já tinha dado autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos. Qual é a diferença entre esses 9? E olha para mim. E o lenço de Paulo. Atos 19, 11 e 12. 9 marmanjos e o lenço de outro. Qual é a diferença? Não vai sair por aí colocando um lenço na cabeça de ninguém, que não vai mudar nada. Vai pegar gripe às vezes. Não é doutrina. Qual é a diferença entre os 9? Mateus 17. E o lenço de Paulo, porque Atos 19, 11 e 12. Diz, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Verso 12, a ponto de levar lenços e aventais de seu uso pessoal e colocar sobre os enfermos, eles eram curados, e sobre os endemoniados, e os demônios saíam. O demônio temia o lenço de Paulo, porque Paulo era conhecido no inferno, porque Paulo era cheio do Espírito Santo. O lenço era colocado porque Paulo tinha uma pequena equipe e a igreja cresceu muito. Então, onde ele não podia ir, alguém levava o lenço ou o avental dele. Mas o lenço e o avental de Paulo expulsava os demônios e curava os enfermos lá na cidade de Éfeso. E eu e você? Agora deixa eu fazer a pergunta. Qual é a diferença entre o lenço de Paulo e eu e você? É que Paulo era impregnado pela presença dele, o amado Espírito Santo. E quem tocasse em Paulo, como quem tocava em Jesus, era curado. Quem tocava em Jesus era curado porque ele andava no governo e no poder do Espírito Santo. E quando aquilo era colocado, o Espírito Santo agia. Vamos ficar em pé, queridos. Pastor Odilon, vem para cá. Olha para mim, querido. Eu estou te pregando uma coisa que é para hoje. Diga, é para hoje. Diga, é para hoje. Diga, é para mim. Diga, Paulo já está na glória. Diga, Paulo já está na glória. Eu estou aqui para dar continuidade
ao livro de Atos. Diga assim: Atos 29. Ainda não foi escrito. Diga: Atos 29. Ainda não foi escrito. Diga: eu vou escrever. Não com tinta, nem com papel, mas na dependência do amado Espírito Santo. Se você quer isso na sua vida, corre para frente. Nós queremos orar por você. Queremos orar por você, porque é isso que nós precisamos hoje: equilibrar a palavra e o poder de Deus. A palavra e o poder. A palavra e o poder. A palavra e o poder. Isso só é possível pelo Espírito Santo. Só é possível pelo Espírito Santo. Só é possível pelo Espírito Santo. E Ele quer te encher. Jesus está interessado. Ele está interessado em te encher hoje. Ele quer fazer hoje. Ele te ama tanto quanto Ele amou o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João. Você é amado. Vem, pelo menos se movimente da sua cadeira. Comece a orar onde você está. Rasgue o seu coração. Rasgue o seu coração.